Olá, tudo bem? Estamos começando o terceiro vídeo na sequência desse estudo do Apocalipse. Se porventura você estava assistindo o segundo vídeo, você viu que a gente já emenda imediatamente. Se porventura você caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse verso por verso. É o mesmo conteúdo deste livro, A Última Guerra, tá? Eu sou o autor dele, o qual descreve o livro do Apocalipse verso por verso. Então, se você gosta de ter um material bacana para você estudar, anotar, eu vou deixar a descrição, tá? Para você adquirir esse livro aqui na descrição do vídeo. Se você quiser esse livro em e-book também, vai estar aqui na descrição. E se você quiser um aplicativo do Apocalipse verso por verso, eu também vou deixar o link para você baixar na Play Store, tá? O aplicativo, ele é gratuito. Se porventura você chegou aqui agora, eu te faço uma recomendação. Vou deixar aqui a descrição do vídeo, tá? O link. Vá para o primeiro vídeo, assista o primeiro, assista o segundo, para você assistir esse terceiro. Por mais que nesse vídeo pode ter algum assunto que te interessa, que fez com que você viesse para cá, eu lhe recomendo assistir os outros dois. Você vai compreender muito melhor o que nós estamos falando, tá bom? Como eu já disse no primeiro vídeo, eu estou fazendo essa série de vídeos sem corte, sem edição. Inclusive, abri mão de utilizar o meu equipamento de áudio para fazer uma sincronia, né, para melhorar a qualidade. Há muito tempo eu venho retardando fazer esses vídeos sobre o Apocalipse e decidi que se eu não fizesse dessa forma, eu ia acabar não fazendo nunca. Então você me perdoe a qualidade do áudio por não estar tão bom, o do vídeo por não passar por nenhuma edição, simplesmente porque eu quero que você tenha esse conteúdo. Eu acho que esse conteúdo é mais importante do que tudo. Tá bom? Vamos dar sequência então? Então tudo bem. Nós havíamos falado no vídeo anterior a respeito do momento em que Jesus ele vai abrir o livro. E que o livro vai trazer a narrativa de 7 períodos. Você viu, inclusive, que uma da descrição de Cristo, no momento em que João vê, dos 7 chifres, né, e tudo, diz respeito aos 7 Espíritos de Deus, que nele vão ser manifestos, os 7 períodos. E aí ele pega o livro e ele vai começar a abrir. Pois bem, até para que você possa compreender de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais didática, eu vou dizer para você que é mais fácil nós começarmos verificando os selos e em seguida nós vamos verificar as cartas. Quando nós chegarmos na metade, é mais fácil para você compreender, nós olharmos as cartas e por sequência os selos, tá bom? Eu digo isso hoje por já ter estudado muitas vezes. Isso é uma maneira que didaticamente fica mais fácil para você compreender, tá bom? Então, no capítulo 6 de Apocalipse, tem a narrativa. A gente vai perceber o seguinte: os 4 primeiros períodos, eles são narrados, quando é aberto os selos, como cada período trazendo um cavalo e um cavaleiro. Cada cavalo e cada cavaleiro, eles são distintos em si. Um traz uma balança, outro traz a morte, o outro traz uma espada, sabe? O outro é vencedor. Cada um é distinto de si. Quando nós olhamos esses 4 períodos e olhamos as 4 cartas, nós também vamos ver períodos distintos. E os 3 últimos períodos, eles também são distintos. Então, nós conseguimos perceber que após o 4º período, existe uma mudança drástica de postura. Os 7 períodos, nós poderíamos dividir em 2. Os 4 primeiros e os 3 últimos.
Eu vou fundamentar melhor isso. Por que eu falo para você que é possível separar? Porque nós vamos descobrir daqui a pouco que esses 7, assim, né? Que esses 7 períodos, na verdade, eles fazem parte de uma outra profecia lá do livro de Daniel, enorme. E que em um determinado momento, 4 períodos ficam numa parte da profecia e 3 períodos ficam na parte de outra profecia. Você entendeu? Mas calma, não vamos confundir agora. Vamos ver primeiro esses 4 períodos. O que diz aqui? Olhei e vi um cavalo branco. Olha só o primeiro período. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Olha, cavalo é um animal, inclusive aqui nessa posição na narrativa, é um cavaleiro, um animal utilizado para uma guerra. E aqui é dito que esse cavaleiro e esse cavalo, primeiro, era branco, ou seja, demonstrava uma pureza, e com o seu arco e com uma coroa, ele saiu vencendo e venceu. Então nós temos aqui essa primeira narrativa, de que houve-se uma peleja, onde o seu cavaleiro era puro, era vencedor, tinha uma coroa, tinha um arco e estava tudo legal com ele. Quando nós vamos para a primeira carta, a carta de Éfeso, nós temos uma narrativa assim: conheça as tuas obras, o seu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, porque puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceu. Nós temos aqui uma narrativa de que nesse primeiro período, aqueles que se diziam cristãos, eles tinham perseverança, eles tinham boas obras, eles trabalhavam, eles não suportavam aqueles que eram maus, eles colocaram à prova aqueles que se diziam que eram apóstolos, mas que na verdade não eram. Então nós temos aqui um movimento religioso, nós temos um grupo de cristãos que eram vencedores, que de fato eles levavam à risca a mensagem do Senhor e que eles de fato eram zelosos. Só que se existe uma mensagem, uma advertência sobre cada período, é natural de que não haja apenas uma narrativa perfeita. E olha o que vem a partir do verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, lembra dos 7 períodos? Se não se arrepender, aquele candeeiro, aquela parte dele do candeeiro será removida. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pois bem, nesse período onde havia-se muitos vencedores, havia-se muitos que eram perseverantes, haviam grupos de pessoas que ali conviviam, que após esse primeiro amor, esse primeiro conhecimento do Evangelho, eles tiveram momentos de recaída, onde eles começaram a abandonar aquele amor. E aí a mensagem de Jesus para esses é que, olha, voltem a ser firmes. Lembra do teu primeiro amor. Lembra de onde foi que você caiu, para que você se erga novamente. Então nós temos esse primeiro momento da história, essa narrativa. É interessante porque existem pessoas que dizem que esse período ele durou da morte de Cristo até a morte do último discípulo.
Quando eu digo existem pessoas que creem assim, é porque várias igrejas adotam esse princípio cronológico de compreensão acerca do Apocalipse. Só que existem alguns detalhes a respeito dessa narrativa que eu gosto de me atentar. Primeiro, quando diz que isso durou até os apóstolos, eu te pergunto, qual dos apóstolos que abandonou a fé? Qual apóstolo que caiu? Qual apóstolo que em algum momento ele baixou a guarda? Nós sabemos que a caminhada dos apóstolos foi quase que perfeita. Eles perseveraram e todos eles honraram. Então nós conseguimos observar, principalmente quando diz que alguns apóstolos foram postos à prova, de que esse período ele se estende além dos apóstolos. Ele se estende além dos apóstolos. Então, ele não necessariamente acaba nos apóstolos e não necessariamente ele começa nos apóstolos. Você percebe? Por mais que faz uma referência àqueles que deram início à movimentação da igreja, à organização da igreja, não diz aqui que acabou neles e nem que então somente começou neles, mas faz referência às obras desses, tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente fala da ordem cronológica, é natural que em um determinado momento a gente queira dizer e colocar datas de quando um começou e de quando o outro terminou. Eu já tomo muito cuidado em relação a isso, porque algumas informações são muito vagas e não nos importa a data, o dia, a hora que uma passou para a outra. E nós não podemos acrescentar na Bíblia mais do que aquilo que ela nos fornece. Então, em relação a isso, eu gostaria de deixar em aberto. Se você quiser fazer um estudo, aprimorar seus conhecimentos e fazer cálculos para talvez achar essas datas, vou deixar a seu critério, tá bom? Quando nós vamos para o segundo período, nós temos assim, ó, olha o que é narrado a respeito do selo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi um quarto ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo, só que esse era vermelho. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada. Opa! Agora aqui nós já vimos que o poder que outrora era branco, perfeita, vencedor e com uma coroa, ele se tornou agora vermelho, matador e com uma espada na mão. Quando a gente fala espada, e a gente lembra de Cristo falando de espada, e João olhando para Cristo, vendo a narrativa de espada, a gente chega à conclusão de que a espada é a própria palavra de Deus, que é a própria Bíblia. E agora nós vemos um poder religioso, né, um movimento religioso, um período cronológico em que as pessoas estão se matando por causa da palavra de Deus. Olha o que diz a carta à igreja de Esmirna, que é a segunda carta. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Agora aqui nós vimos que nesse segundo período da história, existem alguns que se dizem judeus, alguns que se dizem do povo de Deus, orientados por Deus, ordenados por Deus, amando de Deus, servos de Deus, herdeiros de Deus, que na verdade não são. Ou seja, existem pessoas aqui que estão causando tribulação aos cristãos
aqueles que há muitos dizem que é pobre, só que espiritualmente são ricos. E que esses que estão perseguindo, na verdade, se dizem amando de Deus. Ora, que história é essa? Cristão perseguindo cristão? Ou, como diz a Bíblia, né? Membros da sinagoga de Satanás perseguindo cristãos, se dizendo cristão. Vamos começar a identificar isso. Quando você olha na nação de Israel, quando Cristo esteve aqui, você se recorda que a nação de Israel estava sendo subjugada à nação de Roma, né? A Itália, Roma. E Roma exercia poder sobre a nação de Israel, sobre o templo, sobre os sacerdotes. Você lembra do julgamento de Cristo, né? Indo para Herodes, Pilatos, né? Ótimo. Só que quando agora Jesus subiu ao céu e os discípulos se organizam, e você acompanha a história do livro de Atos, você percebe que a igreja de Israel, o santuário, o templo, embora com a morte de Cristo o véu tenha se rasgado ao meio, não havendo separação terrestre entre o lugar santo e santíssimo, e não havendo mais a necessidade do serviço do santuário terrestre, porque agora tudo que havia para ser consumado aqui foi consumado por Cristo. Cristo o disse quando estava na cruz. Agora, aquelas pessoas, fariseus, saduceus, os escribas, os levitas, os sacerdotes, aqueles homens estavam sem poder diante de Deus. Não havia mais sacrifícios a serem feitos, não havia mais ritos no santuário para serem feitos. Todo aquele movimento que conduzia o povo a uma submissão, uma obediência, estava abolido. Não tinha mais função espiritual para ser exercida. Entretanto, a gente já percebe, ainda nos dias de Cristo, que o Estado ele vinha caminhando junto com a nação de Israel, enquanto igreja. E o que nós temos a narrativa aqui é que, nesse primeiro momento, os verdadeiros cristãos eles conseguiram se opor muito bem a esse poder que vinha da nação de Israel e do Estado romano, e eles conseguiram ser evidentes. E eles se contrapuseram, e nós temos no livro de Atos as menções de Paulo, por exemplo, de Pedro, de outros, que nas suas viagens a Roma e a outros lugares, eles se contrapunham a essa organização que estava sendo fundada. No segundo período, que foi narrado aqui, nós já temos algo diferente. É dito que muitos que se diziam judeus, mas que não eram da sinagoga de Satanás, estavam perseguindo aos cristãos. Então agora o que nós temos? Nós temos uma igreja que se organizou, que fundiu Roma com os princípios de Israel, eles se uniram, formaram agora uma igreja, juntamente com um poder de Estado, e agora esses se diziam ser de Deus. E esses perseguiam aqueles que eram verdadeiros cristãos, mas que se opunham a eles. Na história, nós temos a narrativa justamente de quando a igreja apostólica romana, ou seja, fazendo menção aos apóstolos da nação de Israel, por meio da organização romana, quando a igreja apostólica romana se organiza, ela agora começa o período da Inquisição, das cruzadas, da perseguição, indo atrás de todo cristão que se opunha ao seu poder, à sua submissão. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eles pegaram os preceitos da nação de Israel, alguns princípios a respeito do sacrifício, né, a respeito do sacerdócio, da liderança que havia, pegaram alguns preceitos pagãos de Roma, introduziram e fizeram uma só igreja. Uma vez que o cristianismo estava sendo muito popular, a igreja romana achou por meio do cristianismo uma forma de conter o povo, de organizar o povo, de submeter o povo ao seu poder, à sua autoridade. E fez isso, inclusive, matando aqueles que não aceitavam o seu poder, a sua autoridade. E agora nós temos a narração desse período dizendo, inclusive, que os cristãos desse período, eles
foram observados por Deus e que por causa de toda essa tribulação, Deus olhava para eles e dizia assim, olha, são vitoriosos, são sábios, são ricos espiritualmente, porque estão guardando tesouros no céu. Pois bem, mas para a gente ir juntando toda a história, vamos ler agora o que acontece no terceiro período. Verso 5 do capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. A narrativa que nós temos aqui agora é que o terceiro cavaleiro, o terceiro poder, ele não está matando, ele está vendendo, ele está negociando, ele está comercializando, ele está se enriquecendo. A estratégia mudou. Enquanto nós tínhamos um poder quase que imperceptível, que era puro, no segundo nós vimos ele ser corrompido e perseguir e matar. No terceiro agora nós enxergamos ele comercializando. Olha o que diz a terceira carta aos que são de Pérgamo, do terceiro período. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha só, as pessoas desse período estão envolto a esse movimento religioso. Contudo, retens o meu nome, não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha em mim. Foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Eu estou lendo o verso 15 agora do capítulo 2. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Aqui, agora no terceiro período, Deus está revelando o seguinte, que nesse período existem aqueles que estão seguindo as doutrinas de Balaão. Lembra que o terceiro cavaleiro que nós lemos, do terceiro selo, do terceiro período, ele vinha com uma balança na mão, um comércio? Pois bem, e aqui é dito a respeito de Balaão. Lembra quem foi Balaão? Balaão foi um profeta de Deus que por um determinado momento se deixou iludir, se interessar por riquezas, e ele tentava instruir a Balaque a lançar tropeços contra os filhos de Israel, contra os filhos de Deus. Nós temos agora um período em que a igreja apostólica romana ainda, mas a gente vai perceber depois que não somente ela, mas o movimento religioso cristão no mundo agora se corrompeu. Agora, mais do que ter o poder, agora ele queria ter mais poder. E poder financeiro. Diante disso daqui, eis que agora algumas doutrinas afloram. Eis que agora algumas doutrinas se afloram. Agora aqui nós temos um sistema de capitalização de dinheiro proveniente, dízimos e ofertas, que vai ser um pouquinho diferente daquilo que Deus havia praticado. Agora nós temos doutrinas para que as pessoas conseguissem obter a salvação. Por exemplo, quando você morre, né, quando a gente fala da prática proveniente da Igreja Apostólica Romana, por exemplo, você se submete a fazer uma missa do 7º dia, você tem uma cerimônia diferenciada, você tem justamente
líderes religiosos que recebem para isso, né, e que conduzem para a igreja para tais práticas. Você tem o pagamento mediante pecados. Você tem nesse momento a criação de alguns hábitos, de algumas rotinas espirituais. Por exemplo, quando o homem pecava, agora ele tinha que ir até a igreja, confessar o seu pecado e receber do líder religioso, né, no momento, os padres, ele recebia ali desses líderes religiosos a sua sentença. A sentença era dedicar à oração, dedicar a sacrifícios, fazer ofertas à igreja. E nesse período, mais especificadamente, muito mais preocupado com a arrecadação do que a vida espiritual, muito era conduzido para o dinheiro. Então, a maioria dos pecados eram pagos não com sacrifício, não com pedidos de perdão, mas com dinheiro. E é justamente isso que Deus está revelando. Que as pessoas desse período deveria haver essa tensão. Que não bastava mais agora só essa questão das mortes, das perseguições. Não, mas era a questão, de fato, da corrupção que agora havia entrado no meio religioso, no meio cristão. Bom, vamos para o quarto período que eu te falei. Capítulo 6, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte. O inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Agora, nós voltamos mais uma vez a um período de mortes. Mais precisamente aqui agora nós chegamos num período famoso das cruzadas, das inquisições, da Santa Sé, que emitiam cartas e entregava a mercenários, aos cavaleiros templários e a tantos outros que fossem aonde quer que tivesse opositores à igreja, que esses fossem mortos. E olha, aqui agora nós temos mais do que mortes, nós temos torturas, nós temos fome, nós temos pestes. Agora o cavalo, ele se tornou amarelo, uma cor de podridão, de perdição total. E você quer ver? A carta de Tiatira, quarto período, olha o que diz aqui. Conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras, essas de agora, são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Lembra da história de Jezabel? Casada com um rei da nação de Israel, ou seja, era alguém que estava no meio do povo de Deus, na liderança, mas que não provinha do povo de Deus, não provinha de Deus, era do mundo pagão. Olha a referência que Deus usou. Alguém que supostamente governa o povo de Deus, porém que não provém dele. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas, todos os povos, todos os tempos, saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retém até que eu venha. Pois bem, nós vemos aqui nesse período que a liderança se tornou algo totalmente corrompida.
Essa igreja que em um momento surgiu pura, porque a sua maioria eram de fato homens compromissados com a palavra de Deus. Em um determinado momento ela se corrompe, ela cria uma característica de morte, de oposição, para que ela se fundamente. Num segundo momento, ela se corrompe financeiramente. Num terceiro momento, ela agora leva a devastação total. Ela persegue, ela mata, ela tortura, ela paga para que as pessoas matem todos aqueles que se opõem a ela, que não submetem ao seu poder e à sua autoridade. Nisso nós temos o quarto período. Cristo aqui, ele diz o seguinte, que deu tempo para que todos esses que estivessem praticando os atos que a Igreja Apostólica Romana estivesse exercendo, se arrependessem. E se eles não se arrependessem, sobre eles viriam também morte e destruição. E olha, nós vamos ver no decorrer da história que é justamente isso que veio acontecer. Então aqui nós encerramos o quarto período. Lembra que eu falei para você que eu particularmente divido esses 7 períodos em 2. Um período até o quarto, e o segundo período sendo o quinto, o sexto e o sétimo. Ótimo. Então, eu vou parar por aqui, até por causa do tempo, para não ficar muito extenso. Vou pedir para você encarecidamente para dar uma curtida nesse vídeo, se você assistiu até aqui. Compartilhe, sabe? Seja luz. Há pessoas que precisam tomar esse conhecimento, até para que parem de ter medo do Apocalipse. Afinal de contas, ele vai revelar Jesus, e Jesus é vida, é salvação, e nós precisamos compreendê-lo melhor. Então compartilhe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E se porventura levantou alguma dúvida em meio a essa explicação, deixa aqui nos comentários e eu vou te responder, tá bom? Então até mais, já clica aí no link, bora para o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.